Fala, meu querido Nutri, minha querida Nutri, você que não é Nutri, talvez a dúvida ainda não está muito bem elucidada. A frutose faz mesmo mal? Bom, veja que eu estou começando com essa pergunta e não com a pergunta fruta faz mal. Perceba que talvez eu não tenha deixado muito claro no vídeo, no review que eu fiz. E por isso eu vou falar um pouquinho mais hoje sobre a frutose em si e não sobre as frutas, embora seja inevitável falar sobre as frutas. Vamos lá? Então, aqui uma coisa que eu gostaria de lembrar você, e se você não fez nutrição, é uma coisa muito que nós conhecemos muito básica na nutrição, é que a glicose, quando entra na célula, dá uma olhadinha aqui, ela vira frutose. Primeiro ela é fosfatada pela hexoquinase, vira glicose 6-fosfato, e depois ela vira uma frutose. Então, sabe aquele argumentinho assim de que a nossa célula não usa frutose? Ele é um pouco errado, porque a nossa célula precisa fazer frutose para usar a glicose. Nunca esqueça disso. Porque tem um argumento aí que, né, passou meio batido e depois eu fui olhar e falei, cara, como é que naquele review da frutose, tá o link abaixo aqui, como é que naquele review da frutose eu não falei disso? Porque essa coisa, porque a nossa célula não absorve, só a célula, os hepatócitos, né, só as células hepáticas absorvem frutose. Mas espera aí, se você olhar a glicólise, você vai perceber que é impossível a gente não fazer a frutose. Só que isso não significa que você possa se entupir de frutose, porque veja bem, aqui essa figura mostra a imagem da frutose vindo dos produtos alimentícios. Pega, por exemplo, o açúcar, né? O que é o açúcar? Sacarose é uma molécula de glicose e uma molécula de frutose, certo? Então você tem que pensar que sempre que você ingere açúcar, você está ingerindo também frutose numa quantidade hiperconcentrada que vai te predispor a diabetes, que vai te predispor a uma disbiose, ou seja, alterar as bactérias do teu intestino, que vai fazer lipogênese de novo, né, que é formar gordura a partir da frutose e da glicose. Então, que fique muito claro aqui, porque a ingestão da frutose vem de forma concentrada em produtos em alimentos ultraprocessados. Só que um dos argumentos que eu utilizei é o seguinte, veja, se a pessoa ingere fruta, 600 calorias por dia, ela vai emagrecer igual? Vai, porque veja bem, aqui a gente tem uma situação de baixa ingestão de frutose. Aqui a gente tem duas situações de alta ingestão de frutose, porém eu queimo essa frutose, eu tenho uma alta saída de energia, um alto dispêndio de energia. Aqui eu não tenho esse dispêndio de energia, logo vai me sobrar calorias e vai ser convertida como triglicerídeo e vai ser armazenada na nossa pochetinha. Perceba, a natureza do que eu estou querendo falar é o seguinte: se você pratica exercício físico, a frutose não vai ser tão prejudicial assim em moderadas quantidades ou naturalmente presente nos alimentos. Então, nessa quantidade aqui, você percebe que uma ingestão equilibrada da frutose, até às vezes como se dando de presente um produto alimentício, ultraprocessado ou não, se você tem saída de energia, ou seja, se você gasta energia, é muito pouco provável que você vai sobrecarregar teu fígado, porque sim, a frutose em excesso, ela vai sobrecarregar teu fígado. A frutose em excesso vai aumentar seu ácido úrico. A frutose em excesso nas células de Kupfer, né, que se encontram no nosso fígado, ela vai fazer com que aumente a ativação do inflamassoma. Claro, vai ativar a NF-κB, mas aqui a gente está falando de frutose em excesso, que você já aprendeu aonde encontra frutose em excesso, certo? E uma coisa muito importante é que tanto a glicose quanto a frutose vão ativar esse fator de transcrição que eu falei no outro vídeo, que é o CHRBP. O que é o CHRBP? É um fator de transcrição ativado por restos do metabolismo tanto da glicose quanto da frutose. Então, dizer que frutose é o diabo não tem sentido se você não perceber que a glicose em excesso também vai ativar esses fatores de transcrição que aumentam a queima, que aumentam o armazenamento de gordura, certo? Então, veja que nos estudos, se você for olhar, aqui eu só estou citando dois, mas se você for olhar, os estudos que comprovam glicose sobrecarregando os estudos que comprovam frutose sobrecarregando o fígado, que comprovam frutose aumentando o ácido úrico, aí a gente está falando de aproximadamente
via de regra, de 50, eles usam 50 a 70 gramas de frutose por dia. 50 a 70. Vamos pegar metade disso? Em vez de 75, vamos pegar 35. Quem que consome 35 gramas de frutose pura num dia? Só para vocês terem uma ideia, se eu pegar, veja, aqui em 100 gramas, tá? Se eu comer 100 gramas de mel, eu vou ter 40 gramas de frutose, mas eu tenho que comer 100 gramas de mel. Se eu comer 100 gramas de banana, eu vou ter 2 a 4 gramas de frutose. Se eu comer 100 gramas de uva, eu vou ter 5 a 7 gramas de frutose, certo? Se eu comer pera, então é muito difícil você chegar nesse nível. E outra, se eu comer toda essa frutose de pera, por exemplo, eu vou estar ingerindo fitoquímico e fibra junto, que vai me ajudar a comer menos, percebe? Eu vou desperdiçar também frutose com as fibras solúveis da pectina, da casca, eu vou desperdiçar essa frutose que eu estou comendo, é diferente de tomar açúcar puro, certo? Então, só para a gente tentar fechar o raciocínio aqui, o consumo de frutose, olha como os artigos são delicados aqui. Aqui eu estou falando da Cell, né? É uma revista responsável. Aparece refrigerante, que não apareceu uma maçã aqui, certo? Então, sim, a frutose vai fazer com que ocorra sobrecarga hepática, vai fazer com que a gente se predisponha a engordar. E eu vou trocar a frutose por ultraprocessados, fica mais coerente, né? Vai aumentar a probabilidade de você ter esteatose hepática não alcoólica, a tua probabilidade de diabetes, porque aumenta a CHRBP, porque aumenta ácido úrico, aumenta a desbiose, certo? Então aqui a gente está falando da frutose ultra concentrada nos produtos alimentícios. Porque aqui, ó, aqui é o ouro desse vídeo. Isso aqui é o que fiz, tá? Não tirei de artigo. Então veja, vamos considerar que frutose e excesso de calorias faz tudo isso, certo? No entanto, quando eu consumo frutas, eu estou consumindo um alimento baixo em densidade energética, eu estou consumindo fitoquímicos, eu estou consumindo fibras, eu estou consumindo vitaminas e minerais que vão diminuir minha inflamação, que vão diminuir meu estresse oxidativo, que vão diminuir minha desbiose. Ou seja, fruta acaba sendo o alimento perfeito para você comer menos frutose. Olha que louco que agora eu peguei a tua cabeça, eu dei um nó nela, eu joguei para cima e chutei com a direita. Não foi isso? Então pense com carinho antes de falar mal das frutas. Pensa na frutose dos produtos alimentícios. E eu espero que você tenha gostado de mais esse vídeo. Não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho, fazer uma oração para mim e pensar que quanto mais frutose das frutas você consumir, menos frutose dos produtos alimentícios vai caber no teu estômago. Certo, meus inflamados? Até o próximo vídeo. Tchau!